minhas leoas, sejam todas muito bem-vindas ao Encontro de Leoas. Aqui trago conteúdos para ajudar você a superar o teu ex e ser feliz novamente. Eu sou Andressa Carazo, especialista em fins de relacionamento, e hoje a gente vai falar sobre esse sentimento da vergonha, né? Meu relacionamento acabou e eu me sinto envergonhada por estar nessa situação. Vamos começar hoje falando sobre esse sentimento de vergonha que muitas vezes a gente é tomada depois do fim do relacionamento. Então vamos começar entendendo o que é de fato a vergonha. Quem de vocês aí já sentiu vergonha de alguma situação que passou na vida, de algum constrangimento, de alguma atitude que tomou, ou muitas vezes se sentiu se punindo internamente por ter feito algo? Bom, para você entender, a vergonha, ela nada mais é do que um sentimento associado à tua autopercepção. O que isso quer dizer? Quando você passa por um fim de relacionamento, muitas vezes você é tomada por alguns sentimentos, né? De se sentir indesejada ou de se sentir inferior. Muitas vezes a gente acredita, né, que a gente é incapaz ou que não é boa o suficiente. Então a gente traz na nossa mente muitos pensamentos disfuncionais. Ou seja, a gente alimenta um cenário ruim sobre nós mesmas. É como se a gente deixasse de acreditar no nosso senso de valor. Muitas vezes, se você passou por um fim de relacionamento e você foi traída ou você foi trocada muitas vezes, a gente começa a desacreditar, né? Ai, porque eu não sou boa o suficiente, eu não sou atraente, ou às vezes, ai, o meu ex me trocou, ou tá com uma pessoa mais nova, é porque significa que eu tô velha, ou que... Enfim, você começa a trazer e alimentar na tua mente esse tipo de pensamento ruim sobre você mesma. E isso faz com que você comece a internalizar isso e a viver isso. O que isso significa? Algumas pessoas normalmente têm essa tendência mental. O que isso significa? Que esse sentimento da vergonha, muitas vezes, ele pode estar associado a uma crença que você já tem instalada no teu inconsciente de mais tempo da tua vida. Então, você passou por esse fim de relacionamento, por esse trauma, e aí vem à tona essa crença que já estava ali dentro instalada. Por mais que racionalmente, vocês não se enxergam muitas vezes envergonhadas pelas atitudes dos outros, porque isso faz com que você entenda já racionalmente e já faça a primeira virada de chave no que diz respeito a esse sentimento de vergonha. Isso quer dizer que você enxerga que o comportamento do outro, do teu ex, que muitas vezes foi um comportamento ruim, um comportamento errado, um comportamento onde ele te traiu, onde ele te enganou, você enxerga muitas vezes esse cenário do relacionamento de uma forma mais inteligente, mais assertiva. Ou seja, por vezes, esse relacionamento que você viveu, ele acabou se desfazendo por questões externas ou por questões de mudanças, de conexão, de casal. Então, o fato de você já romper, de não carregar esse peso, né? Esse peso de se sentir esse peso, essa vergonha interna já é muito saudável. Então, esse é um ponto que muitas vezes algumas de vocês ainda se enxergam muito presas. A gente precisa fazer uma distinção, tá? Quando a gente fala de vergonha, eu sei que muitas ainda estão presas nessa ferida. Existe uma vergonha interna onde você alimenta isso. O que isso significa? É como se você tivesse um olhar ruim sobre você mesma. A gente se sente envergonhada das coisas que a gente faz e a gente fica alimentando isso. Às vezes você olha pro teu ex ou pra atual que ele tá e você se sente envergonhada, você se sente inferior, você começa como eu falei antes, a desacreditar, e aí você começa nesse ciclo de comparações e você fica alimentando esses pensamentos. Ou muitas vezes você se sente envergonhada de encarar os teus filhos, de falar com os teus filhos sobre o problema que você tá passando. Às vezes você internalizou que com esse fim de relacionamento, você deixou de
cumprir o teu papel de mãe, o teu papel de esposa dentro daquele cenário familiar. Então, às vezes, você também se sente envergonhada de encarar tudo isso, de encarar esse novo contexto. E assim você fica muitas vezes presa, alimentando essa vergonha interna. Às vezes você passa por situações onde você se humilha, onde você vai atrás do teu ex, onde você manda mensagem, muitas e muitas vezes você toma atitudes no calor do momento, pensando aí com o teu coração, muitas vezes, e aí depois você se culpa, você se sente envergonhado porque você se precipitou, porque você não pensou no que você ia falar, no que você ia agir, e aí você fica alimentando essa bagagem. Quantas vezes você não passou por uma recaída e aí você volta desse momento com uma carga, uma vergonha tão grande de você mesma? Quem aí já aconteceu, já passou por um momento como esse? Eu lembro que quando eu passava na minha fase de recaídas, né, eu sempre falo que a minha vida amorosa, o meu fim de relacionamento foi muito turbulento. E quando eu passava por essas fases de recaída, tantas e tantas vezes eu voltava com um sentimento de indignação comigo mesma. Eu sabia que aquilo não me fazia bem e eu me sentia usada, eu me sentia suja, eu me sentia envergonhada de mim mesma. Eu lembro, gente, que muitas vezes eu voltava desses encontros com o meu ex e eu não conseguia me olhar no espelho, de tanta vergonha que eu tinha das ações que eu fazia. Então, quantas de nós, muitas vezes, não conseguimos nos acolher diante das nossas recaídas, diante dos nossos momentos de fragilidade? Então, a gente precisa começar a entender que existe essa distinção desses dois sentimentos de vergonha. A vergonha que a gente alimenta sobre nós mesmas, nos punindo, nos crucificando, apontando os nossos erros e nos dando muitas vezes, né, pedradas e mais pedradas. E além disso tudo, existe um outro cenário, um outro panorama no que diz respeito à vergonha, que é a vergonha externa. Quando você sabe que existe um julgamento muitas vezes dos teus familiares, dos teus amigos, das pessoas que você mais ama e que você acha que vão estar do teu lado. Essas pessoas, elas vêm e te apontam. E apontam como se você tivesse culpa. E aí você reforça cada vez mais esse sentimento. Quem de vocês já passou por uma situação assim de... Às vezes você tá querendo ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de apoio, e aí uma pessoa que você ama muito chega e fala assim: ah, você devia ter aceitado, você devia ter perdoado, você devia ter feito algo de diferente do teu relacionamento. Você é culpada porque isso aconteceu na sua vida. Ah, porque o fulano, ele era um cara bom, ele era isso, ele era aquilo. Pessoas que não sabem a vida que você estava vivendo, não sabem as dores que você está passando e vão lá e te jogam pedras. Quantas e quantas vezes? E aí, como é que você lida com tudo isso? Como é que você lida com esses julgamentos? Você se envergonha. Por quê? Porque as pessoas que mais você acredita que vão te apoiar, vão te amar, vêm e vão lá. E colocam o dedo na ferida e dão aquela apertada muitas vezes. Mesmo sabendo que a culpa não foi tua, mesmo sabendo que aconteceu, você se sente mal. Quantas vezes você já não foi traída muitas vezes e você queria compartilhar isso com uma pessoa que você ama e você sentiu aquele peso do julgamento, que você se sentiu metralhada pelos comentários das pessoas que você mais queria sentir apoio, se sentir acolhida, e as pessoas infelizmente olharam para aquela situação, para aquele cenário com um olhar de julgar, de trazer as próprias interpretações para aquele cenário. É por isso, gente, que muitas vezes, e eu reforço aqui, a gente precisa saber as pessoas certas, com quem contar, com quem conversar e com quem ouvir. Porque cada pessoa vai ter um filtro e esse filtro vai doer para você. Principalmente quando você tá aí querendo ouvir um consolo, um apoio. Uma das minhas leoas, clientes minhas de consultoria, eu lembro que ela falou assim pra mim durante um processo, durante uma sessão. Ela disse assim: Andressa,
eu vou ser bem sincera contigo, eu não tive coragem de falar pro meu pai e pra minha mãe que eu tinha acabado meu relacionamento. Porque eu sei que eles iam vir pra cima de mim com um monte de pedras. Eles iam falar, porque você não dá sorte pro amor, você não consegue sustentar relacionamento com ninguém. Ela falou que ela já chegou a ouvir do pai e da mãe dela, das pessoas que ela mais ama, esse tipo de comentário. E aí, dito tudo isso, a gente precisa começar a mudar essa nossa percepção desse cenário da vergonha. Porque quanto mais você alimenta essa vergonha, quanto mais você alimenta esse peso do fim do relacionamento, isso inconscientemente, tá, gente? Prestem atenção no que eu vou falar agora. Quanto mais você alimenta tudo isso, mais você expande esse cenário, você reforça cada vez mais a dor e o cenário do fracasso. O que acontece? Só para você entender. O cenário da vergonha, tá? O cenário do fracasso faz você ter medo, tá? E esse medo, ele faz com que você vai travando a tua vida. O que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. Se você é uma leoa aí que tá passando por esse sentimento, se você tem vergonha de assumir esse fim do relacionamento, se você ficar alimentando essa vergonha interna que tá aí dentro de você, eu preciso que você entenda isso aqui que eu vou falar agora para você conseguir fazer essa chave, essa mudança de mentalidade. O cenário do fracasso faz você ter medo. O medo, ele vai travar a tua vida. O que eu quero dizer com isso, em resumo, é o seguinte: quantas vezes, para pensar, quantas vezes você já fracassou na tua vida? Você queria muito alguma coisa, você desejava muito aquilo, e você foi lá, você se esforçou, você tentou, você deu o seu máximo, você fez o seu melhor, e aí você fracassou. Quando a gente entra em contato com esse fracasso, você fica paralisada. Nós não temos habilidades emocionais muitas e muitas vezes para lidar com o fracasso. E aí o fracasso, ele nos paralisa. Bom, eu tentei tal coisa, eu fracassei. Se eu tentar novamente, eu posso fracassar de novo e eu tenho medo de fracassar. O que acontece? Vamos fazer um exercício mental. O sentimento da vergonha, do fim do relacionamento, ele alimenta o fracasso. Eu tenho vergonha do fracasso que eu tive. Porque o que é a vergonha? É aquela percepção que o outro tem e que você tem de que você é inadequada, que você errou, que não deu certo. E aí esse sentimento de vergonha do fim do relacionamento, ele alimenta o cenário do fracasso. Você coloca no teu inconsciente o gatilho mental do medo. Medo. Vergonha, fracasso, medo. E aí, o teu inconsciente, quando ele tá com o gatilho do medo alerta, ele ativa o teu instinto de proteção. Bom, eu tenho vergonha, eu fracassei, eu tenho medo, eu vou me travar. E aí você não consegue mais agir. Entende como muitas vezes as tuas emoções, elas estão completamente conectadas? Elas estão totalmente ligadas, só que muitas vezes a gente nem percebe isso. Por quê? Porque são vários fatores. E como é importante, como é fundamental você começar a aprender a superar esse fim de relacionamento de forma assertiva, para você conseguir ser feliz novamente, para você conseguir retomar a tua vida. Um fio vai puxar o outro. E é por isso que é tão fundamental você começar a entender e aprofundar um pouquinho mais as tuas emoções. Porque só assim você vai conseguir dar passos assertivos na direção de você superar esse fim de relacionamento, principalmente no que diz respeito ao ano de 2023. E aí você se pergunta assim: meu Deus, Andressa, mas o que eu preciso fazer então para sair desse cenário da vergonha? Qual que é a chave? O que eu preciso fazer para sair desse cenário da vergonha que eu mesma me coloquei depois do fim do relacionamento? O primeiro passo, gente,
O primeiro passo, Leo, que você precisa dar é quebrar essa mentalidade em duas frentes. Primeiro, a vergonha que você sente sobre você, ela só vai passar à medida que você aprender a se acolher. Para que eu tô alimentando essa vergonha? O que eu tô ganhando com isso? Você já parou para pensar? Quando a gente comete erros, quando a gente muitas vezes toma decisões precipitadas, quando a gente fica alimentando tudo isso internamente, a gente precisa começar a quebrar essa mentalidade, começar a se acolher. Tira essa capa, leoa, que você muitas vezes coloca, essa capa de Mulher Maravilha. Cada vez que você sente vergonha sobre as coisas que você faz, sobre as decisões que você toma, você fica se mutilando. Quando eu internalizo esses sentimentos, quando eu, Andressa, começo a ficar com vergonha, a alimentar esse cenário do fracasso, dos erros que eu tenho, das atitudes que eu tomo, eu paro e eu começo a conversar comigo mesma, tá tudo bem. Às vezes é uma pequena mudança de chave, Leo, que você não enxerga, que eu preciso estar aqui olhando pra você e te falar. Você precisa ser a sua melhor amiga. Caso contrário, eu vou falar o que acontece. Caso contrário, você fica jogando contra você mesma. Você já parou para pensar que, além do fato de você ter que superar esse fim de relacionamento, muitas vezes você fica botando mais carga emocional ruim para cima de você, para cima dos teus ombros? Você já parou para entender quantas e quantas vezes você tá aí, muitas vezes, te mutilando, te chicoteando, jogando contra você mesmo? Como é que você vai superar um fim de um relacionamento se você não se apoia? Se você não é a sua melhor amiga? É difícil, né? São dois fardos que você precisa lidar. Eu não sei vocês, mas eu, Andressa, diante das minhas dificuldades de vida, eu decidi levar a vida do meu lado. Para pensar, será que você está realmente levando a vida do seu lado, se apoiando, se fortalecendo? Ou você está jogando no time contrário? E isso é independente do que os outros pensem. Eu tô falando da tua vergonha interna que você fica muitas vezes alimentando. O segundo ponto que eu preciso que você pare pra entender, pra prestar atenção, e isso que eu vou te falar agora, abre os ouvidos, internaliza o que eu vou te falar. Você só vai romper o ciclo da vergonha e o ciclo do fracasso a partir do momento que você parar de se importar com a opinião dos outros. A partir do momento que você se libertar dos julgamentos. Eu sei que muitas de vocês têm essa dificuldade. Deixar pra lá os comentários maldosos, de não se importar, de não se afetar emocionalmente. O emocional de vocês, ele já tá debilitado diante desse fim de relacionamento. E aí, você precisa fazer um esforço maior. Por quê? Porque o teu emocional, ele já tá ferido. E aí vem alguém e vai com palavras, com atitudes, te machucar mais ainda. Só que o pulo do gato é esse. Se você não aprender a se libertar dos julgamentos das pessoas, você vai levar a tua vida inteira preocupada demais com coisas que têm uma importância insignificante para ti, que não vai mudar absolutamente nada. Se a pessoa que você foi lá, foi desabafar, né? Tô me sentindo mal, vou desabafar aqui com a minha amiga. A tua amiga vai lá e vai vir com toda a carga de julgamento e você se sente envergonhada, você se sente mal, você se sente frustrada. Só que isso não adianta em nada. Você só reforça ainda mais. Então, às vezes, você tem que ser, sim, uma pessoa blindada emocionalmente no que diz respeito a essa opinião alheia. Caso contrário, sabe o que acontece com as pessoas que se preocupam demais com os comentários dos outros? Você começa
a perder a tua confiança e a tua segurança. O que eu quero dizer com isso? Quando você dá importância a esses julgamentos, você estabelece, você internaliza que você precisa da validação das pessoas para você se sentir bem. Só que isso só faz você ancorar o teu senso de valor, a tua segurança interna na mão e em fatores externos. Você se perde. Você não consegue se conectar, se sentir fortalecida com os teus pilares, com a tua confiança, com a tua segurança interna. Sobre si e sobre a tua vida também. Porque você fica sempre buscando essa validação externa. E aí, você fica refém. Refém das pessoas, refém dos teus amigos, refém dos teus colegas de trabalho, refém das pessoas que estão todo o tempo te olhando. E você aumenta cada vez mais essa vergonha que você tem sobre as situações que você se coloca dentro da tua vida. Eu quero que você faça um exercício, eu quero que você feche os seus olhos e imagine você fechando os teus olhos e tirando o peso do fracasso dos teus ombros. Faça isso. Imagina você tirar uns minutinhos antes de dormir ou na hora do banho. Faça esse exercício, tira esse peso do fracasso. Aprendi isso na marra. A gente precisa começar a enxergar de forma diferente. Porque quando você está jogando o jogo da vida do teu lado, quando você faz esse exercício de tirar esse peso do fracasso dos teus ombros e você entende que você, leoa, fez o melhor que você podia dentro desse relacionamento, que você faz todo santo dia, presta atenção, que você faz o seu melhor todo santo dia, de acordo com a bagagem emocional que você tem. E por isso que eu reforço tanto o quão é importante, o quanto é necessário você investir no teu processo de autoconhecimento. Para você conseguir de fato superar o teu ex, para você conseguir de fato ser feliz novamente. Porque se você não começa a investir no teu autoconhecimento, você não começa a olhar para dentro de ti, para as tuas percepções, para as tuas emoções, você fica estagnado no teu processo de cura, no teu processo de superação. Quanto mais você caminha nessa jornada da cura emocional, mais você vai ampliando a tua bagagem emocional, mais você vai ampliando os teus recursos emocionais, os teus recursos mentais, que são infinitos. Agora, se você não desenvolve, se você ficar aí parada, estagnada, nesse mesmo mundinho, nesse mesmo modelo mental, esse modelo que você tem, pensa que você é uma calculadora antiga do tempo de 1800 e você fica com o teu modelo mental exatamente do jeitinho que você foi criada. E aí a tua vida vai acontecendo e as coisas vão mudando, vai vir os traumas, vai vir os tombos da vida, vai vir esse fim de relacionamento que acabou, que tirou o teu chão, sabe por quê? Porque em nenhum momento você acreditou que era importante você olhar para as tuas emoções, em nenhum momento tu quis resetar, você quis reprogramar o teu software, aquela calculadora antiga de 1800, você é exatamente igual, estagnada. E aí quando acontece uma situação dessas, quando você fica sem chão depois desse fim de relacionamento, aí você vai pensar, poxa, é importante, né? Assim como foi importante pra mim. Eu precisei levar um tombo muito dolorido pra olhar pra mim. Porque é muito mais fácil, gente. Vamos ser sinceras. Levar a vida no modo racional é muito mais fácil. Por que as pessoas hoje estão todas bloqueadas? Por que muitas vezes você tá aí com dificuldade? Porque você levou muitas e muitas vezes a tua vida no piloto automático. E aí quando eu venho aqui e falo sobre vergonha, todo mundo se conecta, porque em nenhum momento, todo mundo passou por um momento de vergonha na vida. Seja vergonha externa, no que as pessoas estão falando sobre você, seja vergonha interna, que você se pune, que você se cobra. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais afastada você fica
do teu emocional, mais difícil é você passar por esses momentos. E aí, como eu falei, você fica travado no teu modelo mental, nessa forma escassa que você tem de viver, tendo sempre os mesmos resultados. O que eu compartilhei antes, os momentos de vergonha que eu tinha, quando eu recaía, quando eu me humilhava, quando eu corria atrás de pessoas, quando eu fui implorar pro meu ex, vamos voltar, eu errei. Vergonha de mim mesma. Vergonha e também baixa consciência sobre as minhas emoções. Então, vocês precisam, olhar para esse cenário de término, de superação, um pouquinho mais inteligente. Se você não parar para investir em você, se você não buscar curar esse fim de relacionamento de uma forma assertiva, eu preciso jogar isso na tua cara. Quisera eu, há 5 anos atrás, ter ouvido alguém falando tudo isso pra mim, dessa forma, assim, pra cair a minha ficha mais rápido. Quanto tempo vocês têm ainda pra ficar sofrendo, pra ficar se martirizando, pra ficar se envergonhando disso tudo? Delicado, né? Se tem uma coisa que junta todo mundo que tá aqui assistindo, é o tempo. A gente tem sempre os mesmos 365 dias. E esse tempo vai passar. E esse tempo não vai voltar. Andressa, o que fazer quando não sentimos absolutamente nada? Você se sente que está vazia de sentimentos. Isso pode ser 2 cenários, tá? Isso pode ser um cenário muito forte de dependência emocional, ou isso pode ser um cenário muito forte de bloqueio emocional. Ou você tá tão bloqueado emocionalmente que você sofreu tanto nesse fim de relacionamento que você não consegue mais sentir mais nada. É como se... Quem aí de vocês... Vou trazer um exemplo aqui. Quem aí de vocês já tomou uma anestesia? Você fica anestesiado. É como se alguém tivesse colocado uma anestesia no seu coração. E aí você não sente mais nada. Esse sintoma, ele é um sintoma característico da primeira fase. Quando você se sente arrasado, quando você só respira, você nem vive. Eu não sei vocês, mas eu já passei por um término de relacionamento onde eu não sei como eu vivi. Eu deletei tudo da minha memória naquele período, de tão dolorido que foi. Ou quando você está vazia de sentimentos, quer dizer o quê? Você fez tanto, você jogou tantos sentimentos pro externo que você esqueceu de se alimentar. E aí quando você vai tentar se desbloquear de novo pro amor, você sente que não sobrou nada. Sabe quando você tira tudo de dentro de você? E aí esse relacionamento não dá certo? Muitas vezes pode ser isso. E aí é como se você não tivesse mais recurso emocional pra amar de novo. Bloqueada, ferida demais. Mas tudo isso tem jeito, gente. Tem solução. Basta ter consciência. Basta você ter consciência e ação. Porque não basta só ter consciência. Consciência todo mundo que tá aqui tem, porque eu tenho certeza que você sabe o que tá sentindo. Vocês sabem o que vocês estão sentindo. Agora, o ato de ter consciência e agir tem uma diferença. Agir requer esforço. Agir requer disciplina. Um processo de cura emocional não é só botar a cabecinha no travesseiro que vai dar certo. Exige de você, talvez, algo que você nunca parou para fazer, que é se conectar com as tuas dores, com as tuas feridas mais profundas. Só que isso requer coragem. Quando a gente faz uma mudança na nossa vida, a gente requer coragem, a gente requer agir, a gente requer chegar no fundo do poço muitas vezes e dar a volta por cima. Buscar aquela gotinha de força que muitas vezes a gente acha que não tem. Mas tem, tá ali. Só que muitas vezes vocês não estão aplicando isso no lugar certo.
Deu para entender, gente, o quanto essa ferida da vergonha, ela pode, tantas e tantas vezes, impactar na tua vida futura, nos teus próximos relacionamentos? Se você não cura isso, se você não começa a quebrar essa mentalidade, como eu falei, a chance de você ficar presa no cenário do fracasso, pular pro gatilho do medo e travar a tua vida como um todo, ela é muito grande. Porque a partir do momento que tu fica nesse cenário da vergonha, que tu fica alimentando isso dentro de você, você não consegue passar por essas feridas e voltar a reagir. E voltar a internalizar tudo isso e dizer, não, poxa, eu não quero mais. Eu não quero ficar botando na minha mente, no meu inconsciente, esse medo, esse fracasso. É isso aqui que precisa mudar. É isso aqui. Mas tem que colocar em prática. Você não precisa sentir vergonha. Você precisa duas coisas. Primeiro, se acolher. A partir do momento que tu decide jogar a vida do teu lado, as coisas vão começar a ficar mais fáceis. E o segundo passo, você precisa parar de se importar com a opinião dos outros, com o julgamento dos outros. Você não é dona da sua própria vida? Coloca aqui nos comentários. Eu sim, eu sou. Você não é dona da sua própria vida? Das coisas que acontecem? Você não é responsável por você? Lembra daquele conceito de autorresponsabilidade que eu sempre falo aqui? A responsabilidade da tua vida, ela é tua, ela é somente tua. Então para de ficar se importando com esses julgamentos, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Ninguém tem nada que ver, é a tua história, é a tua trajetória. Cada um vai ter o seu fardo, cada um vai ter os seus desafios, cada um vai ter os obstáculos que vai precisar superar, e os teus são esses. E tá tudo certo, preocupe-se com você. Olhe para tua jornada pensando em você, porque quanto mais tu espera a validação do outro, quanto mais tu te preocupa com o externo, seja com teu ex, com o que a tua família vai falar, com os teus amigos, o que os outros vão pensar de ti, mais você dá importância a coisas que você não consegue controlar. Você coloca todo o teu senso de valor em coisas que não estão na tua mão. Você não tem como controlar o que o fulaninho vai pensar, o que o fulaninho vai fazer ou deixa de fazer. Então para de dar importância às coisas que não são importantes e começa a dar importância para a tua vida. É isso que tá na tua mão. Tá bom, minhas leoas? Agradeço a atenção de vocês, conselhos aí que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Tá bom, minhas leoas? Um grande beijo e até. Tchau, tchau.